Olá pessoal, está começando mais um Minas Rural homenageando a agricultura familiar. O setor ocupa mais de 59% da mão de obra na agropecuária mineira e é responsável pela produção de um grande volume e diversidade de alimentos. Feiras do Progenética e do Profêmea são retomadas no estado de forma virtual. E na receita tem bolo de mexerica, saboroso e prático de fazer. Nos dias 24 e 25 de julho, respectivamente, comemora-se o Dia Nacional e o Dia Internacional da Agricultura Familiar. E ainda em julho, no dia 28, comemora-se o Dia do Agricultor. Esse segmento é extremamente relevante, não só pela produção dos alimentos, mas também na preservação ambiental, alimentação saudável e sustentável. Tanto que a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, estabeleceu essa década que a gente está vivendo, de 2019 a 2028, como a década das Nações Unidas para a Agricultura Familiar, considerando ainda um plano de ação global para aumentar o apoio para os agricultores familiares. Importante na produção de alimentos do mundo, impulsionadores do desenvolvimento sustentável e relevantes também na economia aqui em Minas Gerais. O setor emprega mais de 59% da mão de obra na agropecuária, isso ocupando uma porção menor de terras, apenas 26,15% da área total dos estabelecimentos, segundo o IBGE. Ainda assim, é responsável pela produção de um grande volume e diversidade de alimentos, como destaca para a gente o coordenador técnico estadual de Sistemas de Informação da Emater, Edson Logato. Todos conhecem a importância que a agricultura familiar tem na preservação ambiental, na preservação da nossa cultura, das nossas tradições, mas a importância que ela tem na produção de alimentos é muito grande no nosso estado. As Minas Gerais do café com leite, o café e o leite, a agricultura familiar produz mais da metade do que produz o nosso estado. E a diversidade? O mel, o feijão, o arroz, as olerícolas, hortaliças, frutas, pequenos animais como ovos, frango caipira, tudo, a maior parte vem da agricultura familiar. Então, o que abastece a nossa população, principalmente nas cidades menores, é a agricultura familiar, que leva seus produtos para a feira de uma forma assim muito próxima, chegam os produtos fresquinhos, alimentação escolar e nos grandes centros os cinturões verdes que existem aí ao redor. Então, a agricultura familiar, devemos reconhecer que ela, além de toda a sua importância social, ela produz muito para Minas Gerais. Segundo a Lei 11.326 de 2006, agricultor familiar é aquele que pratica atividade no meio rural e atenda simultaneamente os seguintes critérios: não detenha área maior do que 4 módulos fiscais, utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, tenha renda familiar predominantemente originada das atividades e dirige o seu estabelecimento com a família. Mas muito além dessa descrição da lei, a agricultura familiar é um universo diverso, cheio de potencialidades que diz respeito à tradição, produtos feitos com identidade. Envolve a produção de alimentos, mas também cultura, turismo rural, artesanato, bioextrativismo, ou seja, diversidade é um valor e riqueza, como bem lembra a coordenadora de metodologia de extensão rural da Emater, Maria Helena Silva. Costumo dizer que a agricultura familiar é um mundo de oportunidades e possibilidades. E são vários os fatores que nos levam a pensar desta forma. A começar pela liberdade e autonomia, pela livre relação de exploração desse mundo e pelas características que lhes são peculiares. A agricultura familiar tem uma produção agrícola e não agrícola bastante diversificada, o suficiente para garantir o abastecimento do mercado consumidor de alimentos. E por ter produção diversificada, tem acesso a nichos de mercados diferenciados, com alimentos com valor agregado, como os produtos da agroindústria, produtos orgânicos, produtos certificados, consegue imprimir identificação geográfica em seus produtos
e atua com produtos da biodiversidade, do agroextrativismo, além do turismo e do artesanato. No turismo, há a possibilidade de trabalhar a cultura, o saber fazer das comidas, das danças, das festas, do artesanato, ou seja, a socialização dos saberes como oportunidade de negócios, mas sem perder de vista a valorização do seu modo de vida, suas tradições e a graça que é viver no campo. São nesses espaços que afloram as rodas de conversas e contatos que levam a novos negócios. Portanto, este mundo de possibilidades e oportunidades está aberto e os agricultores familiares estão de fato se inserindo nele. E isso está fortalecendo cada vez mais esta potência econômica, social e cultural do Estado de Minas Gerais e do Brasil, que é a agricultura familiar. Nós produzimos um vídeo com dados que mostram um pouco dessa diversidade e da importância da agricultura familiar na produção de alimentos aqui de Minas Gerais. Em Minas, 58% do café que te desperta todos os dias vem da agricultura familiar. O segmento é responsável ainda por 42% do feijão, 68% do leite, 48% da banana. Aliás, vamos falar de frutas? 84% de todo o maracujá produzido no estado vem do trabalho diário de agricultores e agricultoras familiares. 69% da tangerina também. Se sua alimentação é mais saudável, é porque a agricultura familiar garante 85% das folhosas que enriquecem o seu prato, 66% do tomate, 91% da produção de mandioca. Tudo é agricultura familiar. E é desse setor que vem ainda mais sabor, com a produção de 87% de ovos e aves caipiras. Sem falar da produção de mel, 81% concentrada nas mãos de agricultores e agricultoras familiares. E isso são só alguns dados, longe de ser um retrato fiel. A agricultura familiar mineira, diversificada, pujante, gigante. A empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais, a Emater MG, vinculada à Secretaria de Agricultura do Estado, presta atendimento a cerca de 390 agricultores rurais anualmente, sendo em sua grande maioria agricultores familiares. A empresa está presente em mais de 90% dos municípios do estado, levando assistência técnica, políticas públicas para fortalecer a agricultura familiar mineira através de diferentes programas e ações, sempre de forma participativa com os próprios agricultores. A gente faz um rápido intervalo, mas continua aqui conosco, que no próximo bloco vamos falar de progenética e profêmea. As feiras serão retomadas de forma virtual. É num minutinho. No próximo dia 28 de julho, terça-feira, às 15 horas, acontece no YouTube da Emater, que é o www.youtube.com/ematerminas, o webinar sobre as feiras virtuais Progenética e Profêmea. O webinar vai esclarecer as oportunidades de negócios com as feiras online, que serão retomadas em breve. A primeira acontece entre os dias 1º e 7 de agosto para o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, no site da ABCZ, que é parceira da Secretaria de Agricultura e da Emater na execução do programa. Durante o webinar também serão esclarecidas dúvidas sobre o Progenética e o Profêmea, como vão funcionar as feiras virtuais, além de tratar sobre a importância da melhoria genética para a produção de carne e de leite. Aliás, é sobre esse assunto que trata o documentário técnico produzido pela Emater em 2018, antes da pandemia, que a gente vai rever agora. Progenética, sigla, né, de Programa de Melhoria Genética do Rebanho Bovino de Minas Gerais. Então, o Progenética se propõe a transferência de uma genética superior para o rebanho bovino comercial.
O Progenética ele teve início em setembro de 2006. A partir de 2017, o Progenética está sendo levado para outros estados do Brasil. Nós sempre tivemos, né, a produção comercial de touros melhorados, né, touros registrados, né. O Progenética é uma forma de organizar essa venda, né. É uma política pública, inclusive, do governo do estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Agricultura, e que mobiliza toda a atenção do estado para a realização de leilões ou feiras para a venda de touros. Genética é um dos componentes importantes na produção da pecuária bovina. Além da genética, você tem alimentação através de pasto, a parte sanitária, a parte de gerência e a parte de manejo. A exigência do mercado ela é muito clara. Você tem que produzir com qualidade para que você possa estar atendendo o mercado em condições satisfatórias. O mercado é muito exigente em termos de qualidade e em termos de preço. E a genética é um componente importante para isso. Em Minas Gerais, nós temos um rebanho aproximado de 24,5 milhões de cabeças. E 360 mil criadores, utilizando 330, 340 mil touros. É um rebanho bem expressivo. Na parte das fêmeas, ele envolve cerca de 11 milhões de matrizes, que nós chamamos, entre vacas e novilhas em idade de reprodução. Produz-se anualmente 9,5 bilhões de litros de leite e cerca de 1 milhão de toneladas de carne bovina. É uma economia forte. E dentro dessa economia forte, a genética é fundamental. O Progenética é um esforço que se está fazendo de associações de criadores organizados, de poder público, através da Secretaria de Agricultura, na execução da Emater, de levar uma genética melhorada para esse grande rebanho do estado de Minas Gerais. O que nós procuramos vender aqui são sempre touros que vão colaborar, que vão produzir animais acima da média dos animais já produzidos na região. E a gente sempre orienta o criador para estar sempre atento em buscar touros que tenham boa fertilidade, observando aí a circunferência escrotal, isso é muito importante, uma característica muito importante, observando o comprimento das costelas em relação ao comprimento de membros, porque isso determina precocidade de acabamento, é muito importante, e a evidência de musculatura. O gado de corte, o touro de corte é para produzir músculo, músculo é carne, e a gente quer que os animais sejam produtores de carne. Vamos entrar lá para a gente ver o touro lá dentro, que aí a gente faz um manejo dele. 28, 26. 26 está aqui? Ó, para você ver a altura desse touro 30, ó. Você está interessado em comprar um touro com mais um pouco de perna ou com menos perna? Hoje o mercado está mais um touro daquele jeito, né? Mais baixo, né? É um touro mais equilibrado. A produção de um touro desse hoje, você acha que um touro desse faz o quê? 25, 30 bezerros por ano a campo? Tranquilamente. O melhoramento genético é responsabilidade da associação da raça. Zebu ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Ela tem um programa de melhoramento genético de zebuínos, chamado PMGZ. É um programa que estabelece regras para se fazer o melhoramento genético das raças zebuínas de animais de elite. Bom, então você tem os criadores de rebanho elite, que são os produtores da genética, que essa genética vai ser oferecida ao rebanho comercial através do touro. Poderia ser através de inseminação artificial? Sim, mas no Progenética a ênfase que é dada é através do touro. Então, o melhoramento genético é responsabilidade da associação. A melhoria genética é o uso de um touro melhorado geneticamente no rebanho comercial. Esse touro, ele traz na sua carga genética um potencial para imprimir melhoria genética no rebanho comercial, seja na produção de carne ou seja na produção de leite. O grande desafio que se tem é mobilizar a ponta compradora.
Para nós termos uma ideia, no estado de Minas Gerais, nós temos cerca de 360 mil pecuaristas que trabalham com gado bovino. Desses 360 mil, apenas 10% usam genética melhor. Então nós temos um potencial de trabalhar 90% dos criadores para usar essa genética. Trabalhar a ponta compradora é a grande função dos órgãos de extensão rural, não só da Emater, mas dos órgãos de fomento de uma maneira geral. Mobilização da ponta compradora. Nós sabemos da dificuldade que é a comercialização dos animais registrados e os técnicos da Emater nos auxiliam exatamente nesse ponto muito importante para nós da comercialização, alocando os compradores. O grande objetivo nosso é pegar a genética produzida dentro das fazendas produtoras de genética que nós assistimos pela BCZ, levar essa genética para todos os produtores, inclusive para os menores. O Progenética, nós estabelecemos desde o início em 2006, um valor que nós chamamos de valor de referência, baseado em quê? Quantidade de arrobas. Então ela está entre 40 e 60 arrobas de boi gordo. Olhando esse touro aí, pai, o 10, que é isso aqui, nós olhamos aquele dia, isso. É um touro muito bom, né? Pra gente lá, acho que vai encaixar bem, né? Meu nome é Geilson Alves Sampaio, sou da cidade de Gero Navarro, vizinho aqui, a próxima fazenda Tô Soto. E mais uma vez estamos aqui no Leilão El do Norte, ver se a gente vai adquirir mais um touro para poder repor o nosso plantel. A importância, primeiramente, é pela qualidade que os touros oferecem. E a vantagem que tem é pelas crias que eles nos deixam na fazenda. Por exemplo, às vezes você não preocupa com essa parte aí de ter um touro de qualidade, onde pelo menos a gente já trabalhou com isso há muitos anos atrás, de pegar touro de boiada e pôr na vacada. Às vezes você mata uma vaca, descarta ela, achando que ela não prenhou, não pega cria, mas a culpa está no garrote, certo? E eu tenho observado isso desde quando a gente adquiriu o primeiro touro aqui no leilão, e isso aí houve uma grande mudança lá pra gente. Entendeu? É bezerro de qualidade, bezerro bom de peso, uma desmama mais precoce, entendeu? E assim deu uma mudança no gado no modo geral. Touro de qualidade hoje, touro bom, na fazenda hoje ele representa praticamente 80%. Porque você muda seu plantel através do touro, não é verdade? Porque se você tem... Não precisa ter vaca pura, né? Pra você tirar o gado comercial. Uma vacada boa, com touro de qualidade, vai te dar o seu resultado espetacular. A gente faz mais um intervalo rapidinho, mas não sai daí, porque no próximo bloco ainda tem dica técnica e receita. Estamos em pleno período seco que colabora para as queimadas, que já geram prejuízos econômicos e ambientais pelo país. O governo federal publicou, inclusive, um decreto no dia 16 de julho que proíbe o emprego do fogo em áreas rurais por um período de 120 dias. A medida vale para todo o território nacional. Em nota distribuída à imprensa, a Secretaria-Geral da Presidência da República lembrou que, historicamente, a maior incidência de queimadas ocorre entre os meses de agosto e outubro. De acordo com o decreto, a suspensão de queimadas não se aplica em alguns casos, como nas práticas agrícolas de subsistência executadas pelas populações tradicionais indígenas. Também estão entre as exceções as atividades de pesquisa científica realizadas por instituições científica, tecnológica e de inovação, o ICT, assim como a prática quando utilizada para controle fitossanitário, em ambos os casos, desde que autorizadas pelo órgão ambiental competente. Também ficam autorizadas as queimadas controladas em áreas não localizadas na Amazônia Legal e no Pantanal, quando imprescindíveis à realização de práticas agrícolas,
desde que autorizadas previamente pelo órgão ambiental estadual. No ano passado, em meio ao aumento dos incêndios, principalmente na Amazônia, o governo também suspendeu, por meio de um decreto, a aplicação de fogo em áreas rurais. Segundo dados oficiais, a medida, que vigorou durante 60 dias entre agosto e setembro, reduziu as queimadas em 16%. A colheita de café está em sua fase final em muitas regiões mineiras. Na dica técnica de hoje, nós vamos falar de tratos pós-colheita. Nós vamos rever juntos as orientações para a construção de um terreiro suspenso. Eu vou passar para vocês uma dica técnica sobre terreiro suspenso, que é uma das formas da gente secar o café. Esse terreiro suspenso foi feito com tela de passarinho. Normalmente as pessoas fazem terreiro suspenso com arame liso e com esticadores, né, que são utilizados em cerca. Mas o esticador, além de ficar muito mais caro, ele dá dobra, né? Entre um arame e outro, na hora que você coloca a tela Sombrite em cima, dá aquelas dobras e você fica com dificuldade de virar o café. Aqui a gente fez essa padiola, né? Com madeira aqui da propriedade mesmo. A gente fez as divisões de 60 e 60 centímetros para a tela não dobrar também, ó. Esse terreiro suspenso, ele tem 5 metros de comprimento por 1 metro de largura. E olha como que ele fica esticadinho, ó. Não tem dobra para o café ficar escondido e você não conseguir virar. Depois que a gente faz o terreiro suspenso, que foi feito com a maioria da madeira que é eucalipto aqui da propriedade mesmo, a gente pega essa tela Sombrite, ó. Eu pedi para fazer, quando eu fiz, eu pedi para botar essa corda aqui do lado, ó, que essa corda facilita, depois até para você tirar o café daqui de cima, ó, põe essa corda, põe essa tela Sombrite, ó, e ele fica espichadinho, o café não cai com essa tela Sombrite e não tem dobra. O terreiro suspenso, ele é muito bom para o início da secagem do café, porque o café fermenta nos primeiros dias, principalmente 3, 5 primeiros dias, é a hora que o café fermenta, porque o café tem a mucilagem dele, tem umidade, que é isso que o micro-organismo precisa para a fermentação. Então, assim, ele tira, como ele é ventilado por baixo, né, a água é retirada mais rápido do café. Então ele perde a umidade mais rápido e isso evita a fermentação. No final, a seca é mais lenta, mas a hora que estraga o café é no início, nos primeiros 3, 5 dias. Então o terreiro suspenso, ele é muito eficiente para a qualidade do café. Terminada a construção do terreiro suspenso, esse terreiro deve ficar numa altura aproximadamente de 90 centímetros, para dar conforto para quem vai virar o café no terreiro. Esse café deve ser virado de meia em meia hora no máximo, umas 15 vezes por dia, para que o café não fermente, sabe? Porque se o café fermentar, vai interferir na qualidade do café. Esse café sendo revirado várias vezes por dia, ele vai secar mais rápido, porque o café seca muito rápido. Com um dia que está com bastante sol, o café rapidinho, com 20 minutos, ele já secou por cima. Se você não vira o café, demora mais a sair do terreiro. Então, assim, se você virar toda hora o café no terreiro suspenso, com uns 8 dias você consegue tirar esse café do terreiro, já podendo ser armazenado. E chegou a hora gostosa do programa. Hoje temos no prato bolo de mexerica, fruta da época, e a receita é muito saborosa e prática de fazer. Na receita do Minas Rural desta semana, você vai aprender a fazer um bolo de mexerica. Anote os ingredientes. Para a massa, 4 mexericas cariocas, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 xícara e meia de açúcar, 1 xícara de óleo, 3 ovos, 1 colher de sal e 1 colher de fermento químico, farinha de rosca e margarina para untar a forma. Para a calda, 2 mexericas cariocas, 2 colheres de açúcar. A primeira coisa que temos que fazer para começar o bolo de mexerica é preparar as mexericas. E você vai pegar 2 e vai cortar em cruz, tirar as sementes e o miolinho. Vamos pegar mais 2 mexericas
e vamos também cortá-las em cruz. Vai tirar o miolinho aqui e as sementes também e vai descascar e juntar as outras. As outras duas mexericas nós vamos preparar para a calda. Então nós vamos espremê-las. É um bolo muito simples e que a gente faz no liquidificador. Vamos colocar primeiro os ovos e bater sozinhos. Vamos colocar as 4 mexericas, né? O óleo, o açúcar, a pitada de sal e vamos bater bem para desmanchar as casquinhas da mexerica. Vamos colocar a farinha e bater novamente. Agora nós vamos deixar descansar um pouquinho, enquanto isso vamos untar a forma com a margarina ou manteiga, como queira, né? Unta ela toda aqui. E o segredinho, que é a farinha de rosca ou a farinha de pão. Para quê? Para não grudar. Então agora nós vamos colocar 1 colher de sopa de fermento químico. Depois que ele descansou um pouquinho, vamos dar uma leve batida rápida. Vamos informar e levar para assar em forno a 180 graus ou forno médio. Enquanto o bolo assa, vamos fazer a calda, a mexerica e o açúcar. Vamos mexer sem parar, devagar, até derreter o açúcar e começar a ferver. Está pronta a calda. Então, para finalizar, vamos colocar a calda sobre o bolo quente ainda. Isso vai dar uma umidade no bolo. Minas Rural está acabando, mas vocês já sabem, a gente fica em contato a semana inteirinha pelo www.emater.mg.gov.br e também pelas redes sociais. Estamos lá no Facebook, no Instagram, no Spotify com Estação Rural e, claro, pelo YouTube. Procura lá a plataforma pelo Minas Rural e, se gostar do programa, se inscreve no canal, curte e comenta, que a gente gosta de saber o que você está achando. Aliás, queria deixar um alô para todo mundo que está lá no nosso YouTube, o Lucas, lá de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, e para todo mundo de todas as regiões do país que nos acompanha e que sempre faz essa gentileza de comentar lá no canal, dizer o que está achando, para a gente poder aprimorar sempre o nosso conteúdo. Tchau!